Seja bem-vindo ao Filosofia de Boteco, um podcast onde conversamos e debatemos sobre a vida como ela é, na presença, ainda que não fisicamente, dos grandes pensadores da história. Que tal chamar Platão, Descartes, Nietzsche e Freud para uma mesa de bar e resenhar sobre os assuntos e dilemas do nosso cotidiano? Puxe então uma cadeira que todos têm um espacinho nessa mesa do saber. Opa, salve, salve, meus nobres, salve ouvintes. Está começando mais um episódio inédito do Filosofia de Boteco. Episódio 7, episódio inédito, episódio de quarta-feira de cinzas, quarta-feira de carnaval. Carnaval passou, bloquinhos, escola de samba, bastante chuva. E por falar em carnaval, essa festa ela é bastante marcada por ter fama de promiscuidade, de devassidão, de nudez, de um certo apelo sexual, né? É bastante notório essa fama que o carnaval, principalmente o brasileiro, carrega, né? Principalmente o brasileiro jovem que desfruta dessa festa, e ela carrega essa mácula de promiscuidade, de devassidão, libertinagem, né? E hoje eu vou trazer uma teoria filosófica, um pensador que, assim como o carnaval, carrega na sua fama, na sua identidade, essa ideia de libertinagem, de prazer desenfreado, de um hedonismo exacerbado. E ao final, eu gostaria que vocês refletissem se de fato ele merece esse título, merece essa definição de promíscuo, de putanheiro, né? Então hoje, nesse episódio de carnaval, de quarta-feira de cinzas, eu vou trazer a filosofia de Epicuro e o hedonismo desse grande pensador. Bom, e antes de visualizar essa fama do Epicuro, primeiro eu vou trazer mais ou menos quem ele foi e o que ele defendia, né? Porque somente assim a gente consegue ter uma visualização melhor sobre a pessoa e a ideia e as críticas à pessoa e à ideia, né? Então, Epicuro, ele é contemporâneo ali dos estoicos que já trouxemos em episódios anteriores. Ele é do período antigo da Grécia, do período que foi posterior a Platão, Sócrates e Aristóteles. Ele fundou a sua escola de pensamento, ele montou o seu reduto de ensino, de debates, de ideias em um jardim na cidade de Atenas. Embora Epicuro não seja de Atenas, ele era de outra cidade, ele era de Samos, ele montou sua escola, né, o seu jardim, né, o seu horto em Atenas. E foi lá que ele teve mais fama, mais voz. E Epicuro, ele, na mesma toada dos estoicos, ele também era um materialista. Ele acreditava que existia a matéria e o vazio e que a realidade, a conduta humana, a ética humana, ela era pautada em dor e prazer. Era isso que norteava, era isso que era valorado, era isso que importava para o ser humano. Dor e prazer. Dor, algo que você deve fugir. Prazer é algo que você deve buscar. Você deve agir pelo prazer e fugir da dor. E Epicuro, ele vai conceber, ele vai construir essa sua doutrina de hedonismo, de prazer, né? Hedonismo, porque hedoné em grego é prazer. Então é a doutrina do prazer. O prazer como bem maior. Assim como o socialismo tem o social, a sociedade como bem maior, o liberalismo tem a liberdade como bem maior, o comunismo, a comunidade, o individualismo, o indivíduo, hedonismo tem o prazer, a hedoné. E essa doutrina que busca a maximização do prazer, Epicuro vai conceber que o principal prazer, o sumo bem, o ápice
da nossa existência é a ausência de dor. O maior prazer que você pode ter é a ausência de dor. Não é nenhum gozo, não é nenhuma posse, não é nenhum presente, nenhum bem. É a ausência de dor. A ausência de dor é o maior bem, é o sumo bem, é o maior prazer que o ser humano pode vir a possuir em sua vida. E por quê? Porque essa ausência de dor não lhe será algo como prazeres passageiros, prazeres momentâneos que posteriormente possam lhe custar algo e acarretar angústia e sofrimento, acarretar algum custo. A ausência de dor não lhe causa prejuízo. Enquanto alguns prazeres são efêmeros, são instantâneos e posteriormente cobram o seu preço, a ausência de dor, a ausência de perturbação, ela é sublime na sua totalidade. E ele também vai distinguir essa ausência de dor em duas formas, em dois níveis, por assim dizer. A ausência de dor no corpo, que é a ausência de sofrimento, de falta de doenças, de uma plenitude de vigor, que ele vai chamar de aponia, e a ausência de perturbação na alma, a ausência de transtornos, a ausência de angústias e sofrimentos com o passado e com o futuro, com a sua alma, o seu espírito, a sua mente conturbada. E essa ausência de transtorno, de dor na alma, ele chama de ataraxia. Então você tem a aponia, que é a ausência de dor no corpo, e a ataraxia, que é a ausência de dor na alma. Então essa é o início da doutrina de Epicuro. Dor e prazer, dor no corpo, dor na alma, prazer no corpo e prazer na alma. Então essa é a pedra basilar, o início do que Epicuro vai conceber como um estudo sobre a vida humana, para ele propor assim regras, propor conselhos, propor uma ética para termos uma vida feliz, uma vida boa, uma vida que vale a pena ser vivida. E para alcançar essa tal ataraxia, essa ausência de dor, de perturbação em relação à alma, Epicuro ele desenvolve, ele distingue os tipos de prazeres que o ser humano pode ter durante a sua vida, durante a sua existência. Ele hierarquiza alguns prazeres superiores e alguns inferiores. Ele faz uma classificação dos tipos de prazeres que nós podemos ter. E esses prazeres ele irá dividir nas seguintes categorias: prazeres naturais e necessários, que são prazeres que estão vinculados à nossa natureza, que são algo, como é que eu posso dizer, inato, por assim dizer. É algo que tanto o homem racional, o ser humano, faz, como um javali, como uma centopeia, como um babuíno. Os animais fazem, nós também fazemos. São naturais e são necessários para a nossa existência. Como comer um alimento, beber, se proteger do frio e do calor excessivo, ter um abrigo, matar a sede, matar a fome, né? Essas são as atividades que são necessárias, naturais e que também causam prazer, né? Que elimina a fome, elimina o frio, elimina a sede. Então, esses são os primeiros. Tanto o homem quanto o animal irracional tem esses prazeres. A segunda categoria que ele irá definir é os prazeres naturais, mas não necessários. São naturais, os animais também o fazem, também o têm dentro de si, mas não são necessários. Por que não são necessários? Porque não necessariamente, não totalmente precisamos deles para viver. Sem eles, podemos viver. A ausência deles não acarreta na nossa morte. Como, por exemplo, comer um alimento mais refinado, uma bebida mais refinada, em um certo aspecto, o sexo somente pelo prazer. Por quê? Porque você pode comer uma comida mais simples,
que seria um prazer natural e necessário, ao invés de uma comida muito refinada, uma bolacha seca, um pão seco, já é necessário para manter a sobrevivência. Um caviar, uma torta holandesa já não é tão necessária, né? A água já é bastante natural e necessária. Agora, um vinho Dom Perignon, um dolinho já não é tão necessário, né? O sexo para a sobrevivência e a manutenção da tribo, fins reprodutivos, natural e necessário. Agora, aquela bimbada naquela sauna, aquela surubinha, aí já não é tão necessária, né? Então, ele classifica essas duas primeiras categorias, naturais e necessários, naturais e não necessários. E, por fim, a terceira categoria é os não naturais e não necessários. Os animais não o fazem e somente nós fazemos, por consequência, e não são necessários. São os prazeres ligados à riqueza, às honras, ao poder, à fama. Eles são coisas que não são naturais, não estão na nossa natureza, não são da nossa essência e também não são necessários para a nossa vida, não são necessários para nos manter vivo. Então, esses prazeres são não naturais e não necessários. E essa hierarquia que ele traz, ela é construída da forma como eu passei. Em primeiro lugar, naturais e necessários. Em segundo lugar, não naturais. Em segundo lugar, naturais e não necessários. Em terceiro lugar, não naturais e não necessários. Em último lugar estão esses. Estão a fama, a riqueza, a honra, o poder, essas contingências, essas gana, esse ego. Por quê? Porque devemos buscar primeiro satisfazer os naturais e necessários, porque eles são os únicos que encontram um limite em si mesmo. Eles são aquilo que a natureza nos dá de necessário para ter uma vida que seja firme e forte e bem vivida, né? Não estupram o nosso corpo, não nos viciam, não são drogas, não são alucinógenos, não são nada que tirem o nosso domínio sobre nós mesmos. Então, o primeiro é natural e necessário. O segundo é o natural e não necessário, que deve ser buscado de vez em quando, porque eles já começam a buscar coisas que não são tão necessárias, começam a enfeitar demais o pavão, né? Já começa a querer colocar Nutella toda vez no pão e não aceita o pãozinho seco. Então, você já deve primeiro buscar o pão e, de vez em quando, algum momento, talvez, não sempre, a Nutella. E, por fim, os não naturais e não necessários não devem ser buscados. Esses devem ser abdicados, fugidos. Não se deve buscar isso porque eles são entorpecentes. Eles te tiram o poder sobre o seu próprio corpo. Eles vão te causar só sofrimento. Porque se para ser feliz você precisa de fama, de riqueza, de coisas que não são naturais e necessárias, que para conseguir tê-las despende muita força, muito tempo, muito recurso, você estará infeliz. Se você não encontra felicidade numa água e numa bolacha, somente encontrando felicidade em um pedestal, em um trono, com bebidas mais refinadas, comidas exóticas, mulheres de diversas peculiaridades e origens, se você só é feliz assim, você será muito infeliz, porque é muito difícil você conseguir isso, é muito difícil, é caro, é custoso, te tira a paz, te tira toda o seu tempo, os seus recursos, te causam uma escravidão pelo corpo. Você se torna escravo dos seus prazeres. E Epicuro condena quem é escravo dos seus prazeres. Porque, embora o prazer seja o sumo bem, você não deve ser escravo deles. Você deve saber moderar eles. É aí que entra a ética de Epicuro. É aí que entra como devemos agir em face da busca pelo prazer. Não é deixando o corpo dominar integralmente, se entregar à busca ininterrupta por prazeres que lhe causam muita angústia, muito sofrimento. Porque, lembre-se, o principal prazer
não é o prazer em si, é a ausência de dor, é a ausência de sofrimento, é a aponia e a ataraxia, e não somente uma bimbada num final de semana com uma galera. Então, dessa forma, você percebe que a vida boa, a felicidade, o bem, o prazer para Epicuro é essa aponia, essa ataraxia, essa fuga da dor, né? Fugir da dor causa mais prazer do que buscar o prazer, né? Porque a ausência de dor é o prazer sublime. E o que dizer, então, da dor física? Do mal físico, né? Da chaga no corpo, do reumatismo, daquilo que lhe prende na carne, não transtornos na alma. Eu quero coisa concreta. O que dizer disso? O que dizer da morte? Da morte, né? O mal maior. O que dizer da morte? O que Epicuro vai nos dizer sobre esse mal? O que o mal pode acarretar, pode funcionar como um obstáculo para a felicidade, para uma vida de aponia e ataraxia? O que Epicuro vai nos dizer sobre isso? Bom, Epicuro vai dizer que não, a morte, o mal físico não são obstáculos para a felicidade. Isso aí é coisa da sua cabeça, isso aí é sua desculpa. Por quê? Porque o mal físico, né, o mal concreto, ele é fácil de ser suportado. Por quê? Porque você vai aguentar ele e uma hora vai passar, né? Você vai conseguir eliminá-lo, você vai conseguir fugir, né? Agindo da forma como foi exposto anteriormente, natural e necessária, né? Então esse mal ele vai embora em algum momento, então é fácil de ser suportado, ele vai ter um fim, tem uma datação, e se não tem o fim, se ele é insuportável, ele vai durar pouco e vai te matar. Então não tem por que se preocupar, porque se tem solução ao problema, ela vai aparecer. Se não tem solução, ela vai te eliminar, então acabou o problema. Por quê? Porque você vai estar morto. E a morte, que é o mal maior, algo que todos tememos, o que não causa nada mais temível do que a morte, ela ainda mais deve ser algo que não devemos temer. Porque enquanto estamos vivos, não há morte. E enquanto estamos mortos, não há vida para que possamos temer. Então, quando há nós, não há morte. E quando há morte, não há nós, porque deixamos de existir. Então, a morte leva ao nada. A morte não é algo que devemos temer, que deve ser um temor, um obstáculo, um empecilho para a nossa vida feliz e plena. Então, Epicuro rechaça veementemente a ideia de que doenças, males físicos, a morte, tudo que acontece de peripécias na vida possa ser um obstáculo para a nossa felicidade, para a busca pela aponia e pela ataraxia. Ele critica e ele responde um não categórico. Isso não vai te tirar da busca, não te deve tirar, né? Não te deve tirar da busca pela aponia, pela ataraxia, por ser feliz e ter prazer com as coisas necessárias e naturais. Então, essa visão de que existe coisas que te tiram a felicidade, a dores do mundo, isso aí Epicuro rechaça e diz: tem solução? A solução vai aparecer. Não tem solução? Vai ser eliminado do jogo e não tem mais por que sofrer. Então, Epicuro coloca que o mundo não pode te dissuadir para ser feliz. Você vai ser feliz, sim. Você deve ser feliz, sim. Deve continuar na busca pela paz de espírito e de corpo. E para essa busca, para essa perquirição dessa ausência de dor, ausência de sofrimento na vida humana, né? Seja corporal, a aponia, seja espiritual, a ataraxia, Epicuro ele nos fornece um resumo, uma síntese da sua ideia, da sua teoria, da sua mensagem, com 4 remédios, com 4 fórmulas, né? O quadrifármaco, uma quadrologia de medicamentos
que irão funcionar para os males do mundo. E os 4 medicamentos, as quatro ferramentas são as seguintes: é inútil, é vão os temores aos deuses e ao além. Essa é a primeira. A segunda é que é absurdo, como já dito antes, o medo da morte. É absurdo, é irracional, é tolo. A terceira é o prazer, quando for entendido de modo justo, quando for buscado de forma natural e necessária, está à disposição a todos. A felicidade, o prazer é atingível. Não é algo que é uma quimera, é concreto, é possível ser feliz. E o quarto é que o mal ou dura muito pouco e te elimina, né? Se ele for insuportável, ou é facilmente suportável. Então essas são as 4 medicações de Epicuro para os males do mundo. Porque aplicando essas regras, o ser humano pode assumir uma atitude, né, de imperturbabilidade, né? Ser imperturbável, não se deixar abater, nada lhe tirar a paz. E isso lhe vai fazer, na concepção de Epicuro, atingir um nível muito próximo, se não igual, exceto pela imortalidade, a dos deuses. O sábio, o homem imperturbável, para Epicuro, é idêntico a Zeus, exceto porque Zeus não morre. Zeus é eterno, enquanto o sábio, o homem que alcançou a aponia e a ataraxia, morre, mas não se deixa perturbar. É alguém que atingiu em totalidade a vida plena, a vida boa, a felicidade, porque aplicou esses remédios, né? Soube que é vão temer os deuses, porque para Epicuro os deuses estão num mundo muito acima, não se importam conosco, é algo que não deve nos causar temor, né? Porque se eles de fato nos atingem com as suas iras, com as suas vontades, nada podemos fazer, eles podem nos matar a qualquer momento, eles controlam tudo e todos. Se de fato eles fazem isso, não há nada no mundo humano, não há nada no mundo real, no mundo concreto que podemos utilizar para impedir os deuses de agir. Então, se os deuses agem, não há o que fazer. Se eles não agem, não há por que temer. Da mesma forma, o medo da morte. Enquanto há a morte, não há nós. Enquanto há nós, não há morte. Nunca encontramos a morte. O encontro elimina o outro. Enquanto um é nada e o outro é, na outra situação se inverte. O que era passa a ser nada e o que era nada torna-se algo que é, né? Então, o ato de morrer elimina esse contato com o medo da morte, porque a morte passou a ser real e você passou de real para nada. Então, é um absurdo temer a morte, na visão de Epicuro. E o terceiro, né, que é o terceiro remédio, que é o prazer, entendido de modo justo, de modo que não te escravize, o prazer buscado do natural e necessário em primeiro lugar, do natural e não necessário em segundo lugar, e eliminado o não natural e não necessário, ele está disponível, ele está acessível. É possível, sim, ser feliz com os prazeres naturais e necessários. Não estupre o seu corpo com coisas difíceis, fugazes, coisas artificiais. Seja feliz com as coisas naturais e necessárias. Saiba encontrar razão e plenitude nisso. Porque quando vir coisas que não são naturais e necessárias para você, o seu gozo será muito mais intenso, muito mais feliz. É muito mais fácil alguém simples, quando alcança algo sublime e gozar dessa sublimidade, desse instante único, do que alguém que vive sempre com artificialidades, coisas que não são facilmente conseguidas, coisas que são quimeras, luxos em demasia. Se vê numa situação de simplicidade e encontrar o gozo. É muito difícil, é muito ruim essa queda. É muito melhor ter essa alegria, ter essa felicidade com o que o mundo lhe proporciona a todo instante, do que ser feliz apenas em relâmpagos, em flashes de luz. É muito melhor você ser feliz no todo do que somente naquela gotícula
minúscula de chuva. E por fim, né, o quarto remédio é o mal dura pouco ou é fácil de ser suportado. Fácil de ser suportado porque ele vai ter uma solução, ele é passageiro, ele não dura para sempre, ele não vai eliminar a sua existência. Então, enquanto o mal não te elimina e ele tem uma solução, ele é fácil de ser suportado. Se ele te elimina, não tem solução, ele vai durar pouco. Mesmo que ele dure do seu primeiro dia de vida até o seu último dia de vida, ele vai durar pouco, porque esse período que você viveu com esse mal não se compara a nada da eternidade. Ele vai te matar, ele vai te levar ao óbito, ele vai te levar ao nada. Então, ele vai durar só até aquele instante. Então, ainda assim, o mal nunca vai ser eterno, nunca vai te perseguir por toda a eternidade. Então, não tem por que achar que o mal, seja ele concreto ou até mesmo na alma, né, o mal do corpo ou o mal do espírito, irão impedir você de atingir a sua felicidade, de você ter uma vida bem vivida com os prazeres naturais e necessários. Então, essa é a farmácia de Epicuro. Esses são os 4 remédios para você atingir o sumo bem, que é a ausência de dor, para você encontrar prazer nas coisas mais simples e não desanimar com o mal, com a morte, com as doenças, com as adversidades da vida. Bom, e por fim, Epicuro também vai tecer bastante defesa, bastante apologia à amizade. Epicuro, ele nos aconselha a sair da vida pública, da multidão, da vida política, da vida estatal, por assim dizer, e buscar apenas ligação com outras pessoas de forma seleta, de forma bastante profunda, cultivar algo que ele chama de amizade, que é uma relação recíproca em que você vê no outro a si mesmo, que não é como as relações de Estado, de dominação, de escravidão, de hierarquia. Na amizade tem essa bilateralidade, essa horizontalidade. Epicuro diz que de todas as coisas que a sabedoria busca, né, que a razão humana busca, em vista de uma vida feliz, né, de tudo que nós fazemos para viver bem, a maior conquista, o maior bem é a amizade. A amizade é o ápice, né, porque ela é algo único, ela é algo que traz o homem feliz para outro homem feliz, compartilhar dessa felicidade. É um prazer que ambos buscam vantagem um no outro, mas não de forma de tornar o outro como meio, mas sim como alguém que vale a pena compartilhar esse momento, né, de forma única, singela e muito autêntica. É uma forma própria de sentir prazer, né? É ter algum amigo. É um tipo de prazer único. É muito diferente do que você comer, do que você ganhar algum prêmio por alguma atividade que você é bom, pelo prazer do sexo, pelo prazer de um sono, pelo prazer de ser coroado. O prazer da amizade, a relação de amizade, ela engendra na sua alma um prazer único e singular. Então agora você, depois de ter ouvido tudo isso aí, você começa a ver que, de fato, parece que Epicuro não era tão promíscuo como aparentava ser no início do episódio, né? E Epicuro, de fato, ele está muito longe de ser um carnavalesco, um devasso, um rampeiro. Muito pelo contrário, como dito, Epicuro, ele despreza esses prazeres difíceis e fugazes. Ele é a favor dos prazeres singelos que valem a sua busca pela simplicidade, por não causar angústia, sofrimento, por não causar essa privação, né? Então, Epicuro é muito erroneamente condenado
como um devasso, como um luxurioso. Ele era um pensador totalmente moderado, totalmente controlado, que via nos prazeres mais singelos, mais diminutos da vida a resposta para a felicidade. E chegou ao fim mais um episódio do Filosofia de Boteco. Espero que você tenha gostado. Conto com você para no próximo episódio, acompanhados de alguma obra ou de algum grande pensador, possamos refletir sobre a vida e sobre a nossa existência. Conto com você. Se você gostou, curta, compartilhe nas redes e até a próxima!